culto especial, culto de celebração, culto de reflexão, culto de entendimento, culto de se sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amados, que vocês escolheram estar no melhor lugar. Temos passado dias difíceis, de tribulações, mas até que o Senhor tem nos dado a vitória. E é assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tenham isso como uma verdade no coração de vocês, amados, porque Satanás, ele tem tentado desviar algumas verdades em nossos corações. Eu até titubeei em desviar, porque a verdade do Senhor, ela não se desvia. Lá no livro dos Judeus, lá quando fala em Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o princípio também a gente vê como Bereshit no hebraico, e ele também está lá em João, no verbo que se tornou carne. Então Jesus está com o mundo desde o princípio, e ele está com Deus, e ele é Deus. E o que ele fez, e nós temos que relembrar sempre até ele voltar, é porque ele se compadeceu de nós, dos homens, porque ele obedeceu. E ontem fomos ministrados, não, as mulheres foram ministradas sob obediência na plenitude. E Deus é maravilhoso, amados, não me canso de dizer, porque Ele sempre nos dá oportunidades. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de escolhermos entre o sim e o não. O que proceder disso é do maligno, então é sim ou não. Todas as oportunidades nos baterão à porta e nós falaremos sim ou não. Crescimento, sim ou não. Obediência, sim ou não. E a gente tem que ter essa clareza, porque a gente vai falar um pouquinho hoje na ceia. Porque com todas as tribulações e turbulência que passamos nos últimos dias, eu vi ali em Isaías 53, que no 11, é até interessante para ver que nosso referencial é Cristo. Ele nos deixou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não estamos enxertados nele, que é a videira, o Pai é o agricultor, então tudo não fará sentido. E o que Jesus fez logo após instituir a ceia dele para com seus discípulos, ele foi ao Calvário. Ele foi ao Calvário, ele não desviou do seu caminho, apesar de todo o sofrimento. Ele fez, mas ele fez por vocês e fez por mim. E por isso nós estamos aqui hoje, graças a Deus, e graças a Jesus Cristo, e graças ao Espírito Santo, que tem feito morada dentro de nós e tem nos acendido sempre a luz, quando a gente entra no quartinho escuro, tentando nos isolar de tudo e de todos. Então quando ele sofre, a gente começa a entender por que às vezes nós passamos por tribulações, porque na nossa fraqueza é que Deus, ele aperfeiçoa a sua força, e assim está na Bíblia. Mas eu quero falar um pouquinho aqui, antes de trazer a palavra, uma palavrinha, ou uma palavra, sobre a ceia, que logo depois, no 11 do Isaías 53, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos.
Quando Jesus foi para o Calvário, Ele sofreu por nós, amados. E o sofrimento é um caminho que nós temos para voltar para casa. E nós precisamos ter essa clareza. Às vezes o vale que nós passamos nos traz um confronto muito grande interior, mas com certeza sempre o Espírito Santo nos apontará para o que Jesus fez, para que o nosso coração se encha de novo. E a ceia foi instituída não quando Jesus morreu. Essa é a ceia do Senhor Jesus. A ceia começa, a Páscoa começa lá no Êxodo, no 12. E eu queria que nós entendêssemos um pouquinho do preço que Deus pagou, né, para nos resgatar. Ali é uma tipificação do que aconteceria com Jesus antes dele ministrar a ceia a nós. Quando o povo do Egito ali na 10ª praga, se posso colocar desse jeito, é retirado todos os primogênitos do Egito. Havia um peso sobre o povo de Deus, amados. E ali é instituída a Páscoa do Senhor. Ali fala do cordeiro. Ali fala de um cordeiro puro, que mais adiante, alguns milhares de anos, o Senhor veio ser esse cordeiro para resgatar as nossas vidas. Assim como o Deus nosso resgatou o seu povo Israel da mão do Egito, da mão de Faraó. E lá no Êxodo 12, se alguém quiser acompanhar, diz, eu tinha colocado a partir do 1, mas vamos ler a partir do 3. Êxodo 12, 3. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Glória a Deus. Só para entendermos um pouquinho, porque sem entendimento nós não veremos a face de Deus. Só conhecimento não adianta. Sabedoria também não. A gente tem que entender, discernir a palavra do Senhor e viver. Porque é para isso que Jesus deixou a ceia, para que toda vez que nós sentássemos à mesa com Ele, nós lembrássemos o quanto Ele fez por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, amém? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o seu vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, tipificando aqui a Jesus, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará, sacrificarão o cordeiro, e tomarão um pouco do seu sangue, e passarão sobre os 2 umbrais de sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Aqui o sangue que eles tomaram um pouco representa nós termos Cristo dentro de nós hoje. E os umbrais aqui ungidos com o sangue do Cordeiro, a nossa casa, amados. Nossa família precisa estar debaixo do que Cristo fez, porque se nós não vivermos o que Ele fez e o que Ele é, muito dificilmente nós veremos a face de Deus. Naquela mesma noite, comeram da carne grelhada no fogo. No 10 fala, nada deixarei sobrar até pela manhã. Com isso aconteça, caso isso aconteça, queimarás o resto, o que resta. Ao comer,
estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas e é a Páscoa do Senhor. Quando nós vivemos, amados, quando nós sentamos à mesa com Cristo, quando nós tomamos o sangue de Cristo, nós precisamos entender que somos chamados para estar prontos para onde o Senhor nos levar. Temos que estar com as sandálias prontas, nos pés e com o cajado na mão. Esse é o chamado que Deus tem para nós. A ceia é algo muito importante, não é um peso. E se tem algo que impede a amada igreja de participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus já está declarado derrotado. Porque eu creio que o próprio Espírito Santo já está ministrando no coração da igreja. E as mentiras que Satanás tem contra a igreja do Senhor, cada dia que se passa tem caído por terra. E continuará caindo. Porque a igreja verdadeira, ela não é alimentada por holofortes, ela não é alimentada por altivez, altruísmo ou orgulho. Não é isso que alimenta a igreja, é a palavra do Senhor, a palavra viva, a palavra que traz restauração, a palavra que edifica. E é por isso que a ceia é sempre feita, para que nós lembremos. Aqui era instituída a cada dia 10, para a nossa comunidade é o primeiro domingo de cada mês, e poderia ser uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano, não tem uma data específica. O ponto é sentarmos à mesa com o entendimento do que Jesus fez, do que Jesus é e do quanto Ele espera de nós. Não é uma cobrança, é uma expectativa, porque a expectativa do Senhor é que nós estejamos prontos quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Simples assim. Se não houver essa expectativa nos nossos corações, nós podemos deixar para ser transformados no último dia. E aí, no último dia, talvez seja ontem, já foi. Ou nossa senha seja chamada hoje e o dia seja amanhã, já foi. E é assim. Se a gente morrer na glória, louvado seja Deus, nós ressuscitaremos antes que a igreja seja arrebatada e todos subiremos, inclusive aqueles que não ficarão no céu. Todos verão a face de Deus, mas nem todos ficarão na presença de Deus, porque cada vez menos tem como dizer, amados, que não conhece o Evangelho. Porque quando Jesus deixou a palavra dele, e ele como palavra e caminho, ele disse que toda criatura precisaria ouvir quem foi Jesus, quem é Jesus, para depois Jesus voltar e buscar a sua igreja. E hoje tem, amados, hoje tem a internet. Creio que poucos, creio que 1, 2, 3 tribos indígenas que estão mais afastadas do Ocidente não conhecem a verdade, mas com certeza esses terão muito mais ou menos critério na hora da volta de Jesus do que aqueles que já conhecem e não vivem a palavra. Não sintam como um peso, amados, sintam como uma verdade, porque destronaremos as farsas do inimigo conforme vivemos a verdade. Essa é a palavra de Deus, porque aqui, lá no Êxodo, foi o começo. Deus já sabia, lá em Gênesis, que através da vinda de Jesus, que seria aquele que nascera da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Era Jesus. Em Êxodo, através da instituição da Páscoa, ali já tipifica o que Jesus viera a fazer
depois de Malaquias, que temos os relatos da crucificação em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tenham certeza, amados, Jesus nos ama demais, e Ele quer todos nós junto com Ele, e Ele quer os pecadores que estão lá fora também. Nos alimentar espiritualmente dos elementos, porque não é o corpo e o sangue de Cristo aqui, mas nas regiões celestiais sim. Nós alimentamos o nosso espírito para escolher viver aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus é. Então tenham certeza, amados, tenham certeza, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse vinho, está lá em 1 Coríntios no 26, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Por mais difícil que foram as tribulações da semana, nós estamos de pé. Por mais que foram difíceis as tribulações do mês, nós estamos de pé. E nós nos manteremos, desde que as nossas raízes estejam fundamentadas no Cristo, na palavra, no amor que não nos constrange, que não tem um interesse, mas no amor que nos ama e espera com ansiedade nosso regresso. Gostaria de convidar os obreiros para se posicionarem aqui, prepararem os elementos. E sabem, amados, eu tenho entendido cada vez mais que não é pelo que eu faço, é pelo que Ele é. Ele escolheu nos amar. Jesus escolheu nos amar. Jesus escolheu ser o caminho, porque Ele podia ter não escolhido, Ele poderia, Ele até pensou, eu não sei se Ele pensou o que era tão difícil para Ele deixar, ou se era a comunhão que Ele não teria com o Pai, quando Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não, Ele ainda deu a última palavra para Deus: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E aí no fim, amados, não creio que seja o fim, é o início. Jesus nos deixa uma das últimas palavras antes da sua morte no Calvário: Tetelestai, está consumado. E é por isso que hoje nós temos acesso à mesa com Ele, acesso ao trono de Deus, acesso ao coração do nosso Pai, e Ele ouve a nossa oração, Ele se inclina para ouvir e para nos ouvir, e para estar perto de nós nessas dificuldades todas, porque tudo passará, mas a glória de Deus não passará. Glória a Deus. Por favor, fiquem de pé. Vamos tomar os elementos. Saiam pela esquerda, direita de vocês, pela minha esquerda, e façam o regresso com as suas bandejas, que nós ministraremos a ceia. Louvado seja Deus. Posso crer no amanhã, porque
acabei me esquecendo, mas agora o Espírito Santo trouxe ao meu coração que quem pode tomar a ceia do Senhor? Aqueles que são do Senhor. Então, se alguém não recebeu os elementos e tem alguma dúvida se por conta de batismo ou não pode tomar a ceia, se o seu coração for do Senhor, você tem a liberalidade do Espírito Santo, tá? Então fique na liberdade, tá bom? E fale para nós, que aí a gente serve também. A gente também estará servindo os obreiros no final do culto, tá bom? Fiquem na paz. E por que, amados, nós temos que ter tanta clareza sobre o que Jesus fez por nós, o que é a ceia? Porque lá em 1 Coríntios 11, a partir do 28 diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é isso que nós temos que ter como clareza. Mas vamos lá, todos com entendimento, todos receberam os elementos. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, a partir do 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Levante o pão, fazei isso em memória de mim. Comam do pão. Depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebam do vinho. Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, amados. Eu não havia visto essas crianças ensaiarem, mas o que elas encenaram aqui no final, através da dança, e do que elas prepararam para nos abençoar, é a pura verdade. Se os nossos corações não se prostrarem diante da cruz, nada fará sentido, amados. Os nossos corações precisam estar dançando com a alegria dessas crianças, e Jesus andando sobre o nosso coração e dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amados. Eu quero compartilhar com a igreja que hoje é culto de ceia, e como todos sabem, nós estendemos por mais uns 30 minutos o culto, tá? Então, agora é uma das partes mais importantes do momento do culto ao Senhor. Louvores são para preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Nildomar da Juliana, por favor. Recebamos o Cristo vivo através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te use, Nildomar. Glória a Deus, aleluia, hein? Os jovens estão liberados, amém? Pastor João Gerson tem uma palavra abençoada para eles, tá? Eles não ficam com a gente aqui, irmãos, porque a gente tem um culto especial para os jovens. Então é uma linguagem diferente. E glória a Deus, eles gostam muito. E paz do Senhor a todos. Quem não me conhece, sou o Nildomar da Juliana. Vem esse pastor ali. Sou obreiro nessa casa de oração. Agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da palavra dele, tá? E agradecer a todos os irmãos, aos convidados que estão aqui hoje. Que Deus abençoe vocês grandemente e que seja a primeira de muitas vezes que vocês estejam aqui conosco, tá? Que nosso coração se alegra de ter vocês aqui. Que é para isso que nós estamos aqui concentrados no Tijuca, que é para que fique mais próximo dos irmãos poderem estar aqui. Amém? E a palavra que foi hoje colocada à disposição para a gente estar falando está em Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 6. E foi dado o tema, o que tu tens para oferecer. Parece aqui, ó, acabou bem para mim aqui. O que tu tens? Eu vivi um tempo em Portugal, me converti lá, consegui, né, ter essa oportunidade de conhecer a cultura, ver a diferença, que é você estar num país que nós somos imigrantes, né? E foi uma lição de vida muito grande para mim. E também pude valorizar da onde eu saí. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está no local errado, acha que aquilo que a gente tem para a nossa vida ali já não é mais o suficiente. Aí quando você perde, é que você vai ver, era tão bom, como era bom lá onde eu estava antes. Então esse que é o chamado, que nós possamos dar valor naquilo que nós temos. Porque tudo que Deus coloca na nossa vida é para nos abençoar. E muitas das vezes até parece que é tão difícil, uma fase difícil, é algo que você até não queria viver, mas tudo tem um propósito nas nossas vidas. E às vezes o nosso deserto é para nos ensinar, para que lá na frente Deus possa nos usar. E como que nós poderemos ser usados se nós não aceitarmos o deserto do Senhor nas nossas vidas? Então, enquanto nós não passarmos por ele, Deus não conseguirá nos usar. E eu creio que nós aqui no Núcleo Tijuca Church, nós temos aprendido isso de Deus. Que nós precisamos estar juntos, reunidos em oração, clamando um pelos outros, para que Deus possa enxergar que sim, nós estamos preparados. E assim Ele colocará sobre nós a bênção dEle, assim como Ele tem colocado. Amém? Vamos ler a palavra? 11. Velho é um problema, né, rapaz?
óculos aqui. Eu não acostumei com óculos ainda não, irmão. Então vocês... Versículo 11 do 96. Hebreus 11, 1 ao 6. Amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Soberano Deus de Israel, mediante a sua palavra, Pai, que foi colocada aqui no seu altar, nós te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor possa, como um canal de bênção aqui, falar conosco, ó Pai, de uma forma sobrenatural nesta noite, Pai. E que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem guardado no seu coração, ó Pai. Após uma ceia tão abençoada, ó Pai, que nós possamos aqui, ó Pai, entregar mais uma vez os nossos corações, a nossa mente, ó Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, e que nós possamos ouvir a Sua palavra, porque nós sabemos, ó Pai, que esse mundo é do maligno, ó Pai, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem quiser deixar aberto ou fechar, fica à vontade, tá? Nessa carta de Hebreus, irmãos, como foi bem colocado aqui, até o irmão compartilhou que é uma carta que nós não sabemos ao certo quem escreveu, mas é uma carta que foi escrita por Deus através da vida do escritor. E nós clamamos a Deus todo dia para que Deus venha nos dar essa intimidade com Ele. Assim como Ele fala em Mateus, versículo do 14 ao 20, que Ele precisa somente de uma sementinha do tamanho de uma mostarda, para que Ele possa usar os seus filhos. E nós temos visto, essa semana foi uma semana, eu digo que abençoada, porque nós estamos aqui, diante da presença de Deus. Ontem no culto das mulheres, oh meu Deus, que maravilha, eu até queria estar aqui, porque minha esposa chegou empolgada, conversando como que foi, aquela coisa tão gostosa que é você estar na presença de amigos, aqueles que querem caminhar junto com você e crescer junto. Olha que alegria. E isso tudo é propósito de Deus na vida das mulheres. Minha esposa não está aqui, mas eu quero agradecer a ela, agradecer a líder que estava no ministério ontem das mulheres à frente. Vocês são vitoriosas, assim como o pastor. Eu não vou falar todo mundo, senão alguém vai ficar bravo comigo aí. Não é aqui escolhendo pessoas, mas Deus, Ele colocou eles à frente para que eles façam a boa obra. E o engraçado, irmão, que nessa semana de oração, uma semana que nós tiramos para estar na presença do Senhor, orando à noite, jejuando, buscando a presença de Deus, mesmo assim o inimigo foi jogando setas. Mas por que o inimigo joga setas? Nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus e o inimigo colocando setas. O inimigo nada mais quer do que nos desviar da presença de Deus, isso é natural. Então nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos deixar ser usados. E essa semana eu estava com uma bênção. Eu estava aquele cara andando sobre as nuvens. Quando chegou hoje, me bateu uma coisa assim, sabe, estranha. Aí eu falei, oh meu Deus, tira isso de mim. Eu logo cedo pedindo, Pai, tira eu estava com a ira no meu coração. E eu pedindo para Deus, oh Deus, hoje é um dia tão abençoado, onde eu poder falar um pouquinho das suas coisas, da sua palavra. Mas por que eu estou assim? Aí veio no meu coração,
aquilo que eu tinha já falado antes. Não deixe que a seta entre no seu coração. Muitos não têm vindo para a casa do Senhor por causa de algum probleminha tão pequeno, e eles escolhem ficar em casa do que vir congregar, por causa de alguns probleminhas que eles deixaram entrar no coração deles. E o inimigo tenta dessa forma, e colocando seta para que nós venhamos a desviar dos caminhos do Senhor. E meu irmão, quando nós somos resgatados, olha só que alegria que é. Você está na presença dele. E essa semana eu até tinha falado para o pastor, que eu estava com uma canção, Deus da semana passada, soprando assim no meu ouvido, falando assim: o inimigo tenta me uma música bem antiga, né? O inimigo tenta me destruir. E aquele negócio na minha cabeça. Até no dia de discipulado, quando o pastor chegou, eu cantei para eles a canção, assim que estava na minha cabeça. Aí eu falei: meu Deus do céu, que canção é essa, né? Aí eu falei: oh, glória a Deus, que é o Deus já mostrando para nós, ó, fica atento, fica vigilante, porque essa semana Deus tem muito mais para nossas vidas. Então fique firme na presença de Deus, não desanime, e continue, porque você é mais que vencedor. E deixa eu voltar na palavra aqui, que senão eu vou acabar, não vou concluir tudo que eu quero dizer, e o tempo. O que tu tens para oferecer? Quantidade ou ter algo? Por que que Deus fala assim? Por que nós vamos oferecer muito ou pouco? Quando Jesus na terra, ele multiplicou o peixe, eu até já falei sobre essa palavra aqui. Quando ele multiplicou o pão e o peixe para aquela multidão, ele não estava se importando com a quantidade, ele não olhou para a quantidade. Enquanto os discípulos olhavam sempre para a quantidade, Jesus olhava para quê? Para o que ele tinha. E quantos de nós olhamos sempre com os olhos naturais humanos, como nós somos humanos, nós olhamos para a quantidade e não para o que nós temos. Olha só como é que o inimigo tenta sempre nos colocar naquele checkmate. Mas eu só tenho isso. No caso aqui dos discípulos, eles falaram: mas nós só temos 5 pão e 3 peixes. Como que nós vamos fazer um negócio desse? Aí Jesus: espera aí que vocês vão ver. Jesus pega o pão, levanta, dá graças a Deus pelaquilo que ele tem nas mãos. E quando ele começa a repartir para os discípulos, nunca vai acabar. E de repente ele fala para os discípulos: então agora, então vocês os 12 aqui, comecem a servir. E eles da mesma forma, eles começaram a servir. E eles começaram a achar uma coisa engraçada: mas esse pão não acaba? Esse peixe não acaba? E a multiplicação foi acontecendo porque Jesus Cristo, ele sabia o que ele tinha nas mãos. Ele não estava preocupado com a quantidade, e sim com o que ele tinha. E que nós, no nosso tempo, nós começamos a ver as nossas virtudes, irmãos, o que nós temos. Eu muitas das vezes, quando eu caminhava lá atrás, eu não sabia por que eu tinha que passar por aquilo, mas eu decidi passar. Eu decidi enfrentar os meus desafios. Por quê? Porque eu criei em Deus? Sim. Porque nós temos que saber a direção, se a direção é correta ou se a direção não é correta, porque o que nós temos na nossa mão no momento, nós temos que usar. E depois de um grande período de tempo que por isso, né? Por isso que eu era vendedor daqueles que vende até o cara comprar. Por isso que eu tinha que falar. Será que era por isso que eu tinha que falar para as pessoas, dar curso? Será que é para isso que Deus estava me preparando? Para que hoje eu pudesse estar aqui, um momento desse, podendo compartilhar com a noiva do Senhor? Porque subir aqui, meu irmão, é um desafio muito grande. As pernas tremem, a gente soa, a mão fica... Igual minha esposa fala: eu já sei quando você está nervoso, é quando sua mão está suando. Aí eu fico bravo com ela, falo: não estou nervoso não, irmão, sou machão.
E na oração aqui, para você ver como é que é, a gente estava orando e Deus colocando aquilo no meu coração. E quando a gente se humilha, quando a gente entra na presença de Deus e se humilha, o Espírito Santo vem. Quando a gente está cheio das coisas do mundo, que nós somos alguma coisa, o Espírito Santo sai. E eu comecei a chorar aqui dentro dessa igreja, assim, aquele choro, eu tentei segurar, mas não consegui. Eu falei, oh meu Deus, eu vou chorar, meus irmãos, mas, né? Sou machão. Não, meu irmão, não é questão de ser macho ou não, de você ser alguma coisa, é questão de você deixar Jesus te usar, a presença do Senhor está com você. E é tão gostoso. É igual quando eu ceiei aqui nessa noite. Não sei quanto a vocês, meu irmão, mas acho que eu pedi uns 2, 3 quilos aqui, que eu fiquei mais leve. Quando eu tomei a ceia do Senhor aqui, entreguei para Deus todos os meus pecados, todas as minhas falhas, eu me senti mais leve, mais feliz. Pude dar glória a Deus, coisa que antes dificilmente eu poderia fazer. Porque o meu intelecto, o que eu pensava, era melhor do que o que Deus tinha para me oferecer. Tipo assim, eu era o bonzão. Eu ia na igreja só ficar lá. Eu não poderia falar glória a Deus, porque alguém ia achar estranho. Ou não poderia chorar, porque senão meu irmão ia ver. Ou então eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, e ficava sempre pensando nisso, falando, oh meu Deus do céu, e hoje eu consigo me entregar na presença de Deus, hoje eu consigo clamar, hoje eu consigo dar glória, hoje eu consigo, chorar na presença de Deus perto das pessoas, eu não tenho vergonha. E é isso que eu peço para Deus, Deus, tira toda a vergonha de mim, que eu possa estar na sua presença, mas que eu seja uma pessoa humilde, que o Senhor possa me usar. E não que eu seja alguém que penso que sou alguma coisa e o seu Espírito Santo se afaste de mim. E eu sempre tenho falado, irmão, Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas, pessoas parece que é escolhida por dedo, sempre para nos completar. Deus nunca coloca alguém na nossa vida se não for para completar a gente. Ele não vai colocar alguém na sua vida para te derrubar. Muitas das vezes nós estamos sendo enganados, pensando que Deus está colocando pessoas no nosso meio para que derrubem a gente. Não é. Ele tem nos aperfeiçoado a cada dia. E se nós merecemos alguém que vai nos confrontar, glória a Deus. Há pouco tempo nós fomos confrontados por um irmão que trouxe uma edificação tão grande para mim, porque eu consegui saber onde que eu estava errando. Olha só, tão importante que é isso. O irmão que confronta você, fala, você está errado, você é assim, assado e assado, na graça do Senhor, para que nós possamos entender, porque também não é só passar a mão na cabeça que a gente vai aprender. Até uma palavra que eu não gostava muito, que é o ferro afia o ferro, né? Às vezes é meio chato a gente pensar assim, mas porque senão se nós for nas mesmices, nós não conseguimos aprender. Por isso é que Deus tem feito no nosso meio, de uma forma sobrenatural, colocando cada pedra no seu lugar, para que nós possamos crescer em espírito e em verdade. E que, como diz a palavra, que a igreja do Senhor seja edificada. A igreja do Senhor é cada um de nós, que estamos aqui reunidos, santos dos santos, para que Deus possa enxergar as nossas necessidades. E tão bom, irmão, quando você tem um irmão que ora por você, o irmão que acorda 3 da manhã e lembra, meu irmão está com uma dificuldade, olha, meu irmão está passando por isso, olha por ele, Senhor. E quando nós decidimos das nossas fraquezas, orar pelo irmão que ainda pode estar mais fraco que nós, esquecermos da nossa necessidade. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus, Ele é mestre em fazer as coisas acontecerem quando nós não estamos esperando. Deus, Ele é tão maravilhoso que ninguém pode agradar mais a Deus do que Deus pode agradar a pessoa. Por mais que nós venhamos a fazer o impossível, você nunca vai conseguir surpreender Deus, porque Deus, Ele sempre está preparado para te dar mais do que aquilo que você pode dar. E quando você começa a fazer para o seu irmão, Deus começa a falar, mas está acontecendo ali, está uma coisa diferente ali, porque em vez de ele estar fazendo para ele está pedindo para o irmão dele. Como assim?
E aí vem sobre o seu coração: o que eu tenho feito para Deus? O que tu tens para oferecer? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos saber o que eu sou em Cristo Jesus, o que eu posso oferecer para Deus. Não o que o irmão fala que você tem que fazer, porque também nós somos peritos em saber o que os outros têm que fazer, só que nós esquecemos o que nós podemos fazer. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o irmão, o que o irmão fez, o que o irmão vai fazer, ou colocar sobre o irmão um jugo que é nosso, falando: irmão, você tem que ser assim. Mas meu irmão, eu não sei, eu quero mais ficar ali. Não, você vai ser isso aqui. E ele não consegue desfrutar do que Deus tem para oferecer para ele, porque ele começa a servir ao homem e não a Deus. E a partir do momento que você serve ao homem, Deus fica de lado, porque a palavra diz uma coisa: você não vai conseguir servir a dois reis ao mesmo tempo. Um você vai amar e o outro você vai desprezar. E se você serve ao homem dentro da igreja, você esqueceu o caminho de Jesus de Nazaré. E quando nós esquecemos o caminho de Jesus de Nazaré, nós não conseguimos, irmão, oferecer. Porque quem pode mais oferecer não somos nós. Quem pode oferecer sim é Jesus de Nazaré. Então comece a ensinar o caminho de Jesus. E nós que somos uma igreja de discipulados, nós que cremos que nós podemos ser ouvintes, ou ter um irmão abençoado que possa falar conosco, as coisas vão acontecer, porque eu deixo o meu eu e coloco Jesus. Às vezes eu vou falar de mim, mas sempre, mira em Jesus, que eu posso cair, Jesus não vai cair. Céus e terras vão passar, mas a verdade de Jesus, ela não passará. Hoje eu tenho 40 anos, vou dizer assim, para dizer os poucos, 40 anos. Daqui 10 anos, como eu vou estar na presença de Deus? E se eu não estiver aqui? Misericórdia, né, irmão? Vocês falam aí, misericórdia, vocês vão estar aí sim. Mas se eu não estiver aqui, quem estará aqui no meu lugar? Isso é muito fácil, essa resposta é fácil. Deus, ele vai levantar outro, meu irmão. Vai levantar outro, vai levantar outro, vai levantar mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Mas a palavra dele vai chegar nos confins da terra. Não importa o Nildo, não importa eu, não importa o que eu tenho para oferecer agora. O que importa é que Jesus vai oferecer. E quando nós temos esse chamego, esse acesso em Jesus Cristo, aí as escamas começam a cair. E antes as nossas limitações que nós temos começa a expandir as tendas, como diz meus discipuladores ali, expanda as tendas, Nildo. E eu não entendia. Ele expande as tendas, Nildo. E eu, não, pastor, deixa só essa tenda, já tá bom, já cabe aqui meus guri, meus piá aqui, eu vou ficar só por aqui mesmo, no conforto do nosso lar, porque nós não sabemos o que nós podemos oferecer. E eu digo, irmão, Deus, ele pegou você, ele moldou você como ele molda o barro. Como molda o barro não, desculpe, ele pegou o barro e moldou você. Ele saiu lá do terceiro céu para moldar você. Ele podia ter falado assim, haja o homem. E o homem ia ver. O homem ia ser criado. Ele saiu do seu conforto, chamou sua trindade, falou assim, vamos criar o homem. É uma coisa que ele já tinha no coração dele. Ele falou, vamos criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Os anjos ficaram até que um pouco tranquilos, mas tinha uma parte deles que estavam já afastados da presença de Deus. Esse já ficou meio ressabiado, falou, como assim? Está tudo tão bom agora, nós estamos aqui, eu estou querendo ser mais que Deus, mas estou aqui, os anjos estão lá, e agora? Como é que nós vamos fazer? Deus sai do terceiro céu e desce à terra, pega o barro, molda você, a sua imagem e semelhança,
Estava lá a estátua lá. Vamos colocar o pastor, né? Estava lá a estátua do pastor Márcio, sem vida. Mas estava ali, a imagem e semelhança de Deus. Aí os anjos olhando. Aí ele pega e faz assim, ó. Que haja vida. Que haja vida. E não é uma vida como a dos animais. E não é uma vida como das árvores. Não é uma vida como dos peixes. Não é uma vida que ela cairá e voltará para a terra. Porque tudo que é criado da terra voltará para a terra. O que foi criado no céu, como as estrelas, os gases, eles vão ficar lá. Eles podem vir aqui? Não. Se eles virem aqui, o que vai acontecer? Quando ele entrar na atmosfera, ela pega fogo e morre. O peixe que foi criado no mar, na água, ele pode sair do mar e ficar aqui com nós? Não pode, porque ele vai morrer. E nós, da mesma forma, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim, a partir do momento que nós desconectamos de Deus, nós fazemos o quê? Morremos. O mundo lá fora não vai entender. O mundo lá fora não vai compreender. Muitas coisas de Deus foram feitas para os escolhidos de Deus. Vamos dizer assim, se existe essa palavra. Mas o escolhido de Deus, ele tem as virtudes do Espírito Santo. Olha que gostoso, as virtudes do Espírito Santo. E a partir do momento que nós sabemos o que nós podemos oferecer, nós começamos a escolher o melhor de nós para compartilhar com os irmãos. Lá no mundo nós escolhíamos o pior, não era? Pensa bem. No mundo o que nós escolhíamos para oferecer para os outros, para os nossos irmãos? O pior. Eu era negociador de carro, vendedor de carro. O que eu queria? Ganhar vantagem. De tudo. Em outros ramos de trabalho que eu trabalhei, era tirar vantagem. Eu tirei para não escutar não, tá, irmão? Para tirar vantagem nas coisas. Mas por quê? A cultura, como bem pregou aqui, a cultura da terra está impregnada em nós. E nós só podemos tirar essa cultura se nós conectarmos com a cultura de Deus. Senão nós vamos continuar os mesmos. Pastor, estou pegando pesado porque senão eu vou parar. Porque... O irmão, não vim aqui para doutrinar ninguém, pelo amor de Deus. É uma palavra que Deus tocou no meu coração. E muitas das vezes a gente, quando fala aqui, é para nós mesmos. Então os irmãos fiquem à vontade, tá? E o pastor ali é ele. Glória a Deus. Quem está entendendo? Pode dar um glória a Deus? Quem está feliz com essa palavra? Amém? Se o irmão não estiver feliz, você já manda o pastor, ó, desce esse rapaz daí. Aleluia, glória a Deus. E é assim que Deus faz, meu irmão. Ele não escolhe a hora, Ele não escolhe o momento. Ele só está diante de ti nessa noite, dizendo: eu moldei você, eu fiz você. Por mais que o mundo diz que você não pode fazer, você é inferior, você é feio, você é isso, você é aquilo, Deus fez você à imagem e semelhança dele. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus de Nazaré. Não existe, irmãos, engano no inimigo. Não existe doença. Não existe trauma. Não existe nada que possa abalar o que Deus tem para a sua vida. Se você decretar que eu posso oferecer algo para Deus, não tem. E quando nós entendemos isso, olha, bum, dá um boom, porque no nosso cérebro nós falamos: eu posso oferecer alguma coisa, eu posso oferecer algo para Deus. E eu acho tão bonito isso, irmão, quando você vê uma pessoa, como eu vi o meu irmão Tiago ali na frente, com a plaquinha. Estamos aqui na igreja, e quando ele estava com aquela plaquinha, eu falava: meu irmão, olha que glória. Uma coisa que eu tenho vergonha de fazer, ele está ali com a plaquinha, chamando os convidados. Aí vem aquela coisa no meu coração: isso é bobeira, olha, o inimigo querendo me
me tirar da presença. Em vez de eu pegar a plaquinha lá com ele lá, eu peguei e fiquei ali, eu tenho vergonha de ir lá, ficar lá na frente com a plaquinha. Rapaz, e outras coisas mais que acontecem no nosso meio, que às vezes nós estamos no nosso trabalho, numa fila de supermercado, ou qualquer outro lugar onde que nós somos humanos, né? Nós não somos seres humanos, nós somos só humanos, estamos aqui na terra só por estar. A partir do momento que você sabe o que tem para oferecer para Deus, aonde você vai estar, você já vai ser um ser humano. Vou explicar isso aqui direito. Quando você está com o seu corpo que foi moldado, mas que você recebeu o ar, que você é o ser de Cristo, você sabe o que você tem para oferecer, aonde você está, você estará fazendo o quê? Jesus é bom o tempo todo. Jesus é maravilhoso. Eu tenho um testemunho de vida que aconteceu isso na minha vida. Olha, você não me conhece não, mas olha, Deus mudou minha vida. Você é o ser humano. Você deixou de ser humano nessa terra, você é o ser humano. E quando você vê a necessidade de alguém, já dói seu coração. Porque você fala, eu sou um ser humano, eu tenho que fazer isso. Mas como que eu vou fazer? Não tem tempo, tem tantas outras coisas para me fazer. Mas aí você vai ter que tirar o seu tempo, porque você é o ser humano. Você deixou de ser o humano. Aí Deus vai transformando. Isso aqui é de uma hora para o outro? Não, lógico que não. Há quanto tempo que eu já sou cristão, vamos colocar assim? Há 15 anos, mais ou menos. E Deus tinha um chamado tão bonito na minha vida lá no começo. Deus me chamava para me pregar, para me falar alguma coisa, e eu tinha vergonha, ou não queria me comprometer. Muitos nem sabiam que eu era cristão. Só depois que me conhecesse 10 anos é que ia saber. Hoje o cara já olha para mim e fala, aquele ali é crente, eu saio fora dele. Ou então começa a falar comigo, e isso daí como que eles falam bastante, uma palavra lá que é bem usada, fanático. Meu irmão, é que quando nós entendemos o amor que Deus tem, e o amor que Ele trata conosco, a nossa vida, a nossa família, nós queremos compartilhar para as outras pessoas, não tem como segurar. Você fala, você tem que falar, Deus fez isso aí. E essa semana em especial foi uma semana assim de romper o sobrenatural. Por quê? O inimigo andou ali, sabe, cutucando para ali, cutucando para aqui. Mas aí ontem, ó a canção que veio na minha cabeça, até anotei que não esqueci, ó. É uma canção antiga, tá, que eu sou dos 40, né? Vence, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Quem souber pode cantar. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aí quando veio essa canção no meu coração, eu falei, meu Deus do céu, glória a Deus, nós saímos daquele tempo lá do... Por quê que veio essa canção? Porque nós nos desafiamos a ser algo melhor um pouquinho na presença de Deus. E também nós nos desafiamos a oferecer algo das nossas vidas para alguém. E aí que Deus vai fazendo, aí que Deus vai acontecendo, meus irmãos. Eu queria já chamar o louvor para cá, porque daí preparando, já vou chamar para eles ficar preparado aqui. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E olha só, na vida de... Deixa eu só voltar aqui, porque... O profeta Elias, só queria ressaltar que o profeta Elias, porque esse homem é muito usado, foi muito usado por Deus. O profeta Elias, irmão, ele estava sendo alimentado pelos corvos. Olha só que interessante. Deus ministrou no coração dele, e ele, clamando a Deus, pediu que não chovesse mais durante um tempo. E Deus assim fez. E ele estava sendo alimentado pelos corvos. Só que num belo dia ele falou assim, agora você vai sair da onde você está. Você vai sair da onde você está e você vai para uma cidade, eu vou ler aqui porque
Sou ruim de nome. Uma cidade chamada Serepta. Eita glória. Você vai para uma cidade chamada Serepta. E lá vai ter uma pessoa, uma viúva, que irá te alimentar. E quando ele se achega nessa cidade, ele encontra uma viúva. E ele pede para essa viúva: você pode me dar uma água para mim beber? Quando a viúva se achega nele e fala assim, ele toma da água. E a partir daquele momento ele fala: olha, e você pode me dar algo para eu comer? Aí a viúva fala: olha, não sei se você sabe, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha casa e um pouquinho de azeite. Só que isso que sobrou lá, eu vou fazer para mim e para o meu filho, que é para nós nos alimentarmos e nós morrermos. Aí Elias: faça conforme a sua palavra, faça do pão e traga até mim. E ela ousou oferecer algo que ela tinha. Eu confesso que essa palavra, meu irmão, nunca tinha me aprofundado nessa palavra. Mas quando ela ofereceu o que ela tinha, Elias disse: agora vai transbordar de azeite, vai transbordar de pão a sua vida. Agora eu vou te alimentar através do meu Deus, porque ele é um profeta. E nisso as botijas foram cheias, o pão foi acrescentado na vida daquela pessoa. E olha só, e essa viúva, ela tinha um quarto, ela ofereceu esse quarto para Elias, onde ele estava lá deitado. Essa equipe aqui é bênção demais. Vou começar, irmão, que eu só estava introduzindo aqui para você já começar aí. E quando, olha só que interessante, meus irmãos, quando ela se decidiu sim doar o que ela tinha, ele fazendo na vida dela, olha o que aconteceu. Olha só, não é só com nós não, agora que vocês vão ver que não é só com nós. O filho dela foi acometido de uma enfermidade. Ele está com Deus, ele está com Elias, o profeta. Ele fez transbordar a casa dela de azeite, de pão. Ela estava tranquila. De repente o filho o filho ficou enfermo. E como diz a palavra, o filho dela estava enfermo e morreu. E quando ela se chegou na presença de Elias, ela falou: Elias, como assim? Eu te dei o que comer, eu te dei o que beber, eu te dei a minha casa. Oh, aleluia, eu te dei. E é assim que você me retribui, levando o meu filho? Rapaz, quando eu li essa palavra com um monte de filho, eu já chorei, né? Eu falei: meu Deus do céu. Elias, espera aí, minha irmã, calma, me dá o seu filho. Ele pega os filhos no braço, leva lá para o quarto dele. Aí para onde que ele vai? Você pode falar, irmão, para o quarto? Ele vai para a presença de Deus. Tem até uma música que fala, né? Vai para o quarto e ora. Eu sou levita mesmo, mas fecha a porta do seu quarto e ora. Porque ele foi para o quarto dele, para a presença de Deus. E quando ele coloca o filho, eu creio que ele já tinha um amor no filho também, né? Porque quando a gente está na casa de alguém, a gente começa, né? O Donizete que está com essa filharada agora, ele está pegando amor lá, coitado. Aí fala assim: olha, estou na presença aqui do Senhor, meu Deus. Você me colocou nessa terra, você me colocou aqui na casa dessa mulher. Ela já não tinha nada. O que ela tinha era o filho, porque naquela época uma mulher viúva com um filho, meus irmãos, eu não sei nem como que poderia colocar hoje em dia o que seria.
porque naquela época a mulher não tinha sustento, ela como era viúva, as pessoas já se afastavam dela, e o profeta cai nessa situação, fala assim: mas eu estou aqui me alimentando, estou morando, e o Senhor vai deixar com que a única coisa que ela tem morra? Eu acho que Deus lá de cima falou: Elias, o que você não vai me pedir que eu não vou te fazer? O que você não me pede que eu não faça? O que você quer que Deus não pode fazer? Hoje você é o Elias desse tempo. Você é o Elias desse tempo. Você tem um canal direto com Jesus de Nazaré. Você pode entrar no seu quarto e orar e falar: Deus, estou aqui, ó. E quando Deus recebe aquilo de Elias, ele olha para aquela criança, não sei, mas eu acho que ele fez assim, ó. Aleluia, glória a Deus. E ele voltou a viver. Pelo clamor do profeta, ele voltou à vida, para a glória de Deus, para que o nome dele fosse eternizado, sabendo que nada você pode fazer para Deus que você não vai ser retribuído. Não tem nada que nós possamos dar mais para Jesus do que ele possa dar para nós. Aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus como o único e soberano Deus da sua vida, se você quer se decidir hoje tem uma oportunidade. Uma oportunidade não, todos os dias são uma oportunidade da gente se entregar para Jesus. Mas se você tem no seu coração que agora, hoje é o dia de publicamente você aceitar Jesus como o único e soberano Salvador da sua vida, levante a sua mão que o meu pastor vai orar por você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minha pequena já quer aceitar Jesus. Ele pode, o pastor já vai aceitar ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Quem quiser se colocar de pé, fica à vontade. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu Espírito Santo que ficou passeando aqui mesmo antes de nós termos chegado, Senhor. Porque o Senhor já estava ansioso, ó Deus, de ver a face de cada um de nós aqui. O Senhor que moldou cada um de nós, um mais lindo, mais maravilhoso que o outro, ó Pai, para a sua grande obra. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que nós pedimos, que nós sonhamos ou que nós pensamos, Senhor. O Senhor tem feito no nosso tempo, Pai, assim como o Senhor fez lá atrás. O Senhor tem feito hoje, Pai, assim da mesma forma como o Senhor fez na vida de Elias. Glória a Deus, e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo no nosso meio, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Um renovo espiritual, sobrenatural vai cair no nosso tempo. E aquele avivamento que antes nós pensávamos impossível, Deus vai fazer no ano de 2023. Porque para Deus não tem tempo, não tem presidente, não tem partido, não tem lado. Ele faz do jeito que Ele quer. E muitas das vezes Ele faz na hora que nós menos pensamos que Ele vai fazer, é que Ele faz. Então creia, coloque a sua vida na brecha do Senhor, para que Ele possa usar você com aquilo que você tem, meu irmão. E você é um ser maravilhoso. Deus fez você conforme a imagem e semelhança dEle, com os seus atributos, para que você use isso para a honra e glória dEle. Não é para a honra e glória do homem, é para a honra e glória dEle. E assim você fazendo isso, Ele é sobrenatural nessas coisas. Quando você começa a fazer e oferecer aquilo que você tem, Ele começa a te dar mais. Ele não aguenta ver você no seu limite.
Ele sempre dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, porque Ele sonda e conhece o seu coração. Foi Ele que fez, Ele que te criou. Ah, irmão, mas eu sou cheio de defeitos, eu tenho um monte de coisas. Não, não é defeito, irmão. Isso é virtudes que Deus colocou em você para que você seja alguém especial. Não há ninguém igual ao outro. Os animais, quando nós olhamos, nós não sabemos quem é. Deus olhou para você e falou: você é especial. Eu te fiz com a minha mão e eu soprei o fôlego de vida para que você fosse segundo a minha imagem e a minha semelhança, para que no meio desse povo você seja alguém diferente. Não deixa Satanás tirar isso da sua vida, meu irmão. E se você sabe que Satanás tem tentado, declara: você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você é um ser humano. Aleluia. Quem pode aplaudir o nosso Deus? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Neste lugar, vamos glorificar Ele mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Totalmente. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado por o Senhor ter feito ele segundo a sua imagem, a sua semelhança, Deus, para fazer parte da sua igreja, com as particularidades dele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de virtudes, porque o Senhor deu as virtudes para Ele, e o inimigo não vai tirar, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro na sua vida que Ele é o seu Deus, e se o mundo diz que você não era capaz, Deus hoje vai, você é capaz, porque eu te fiz, eu te criei, eu coloquei no seu coração algo que tem no meu. E desse mundo que falar que você não pode, você pode, irmão, muito mais do aquilo que você sonhou, ou do que aquilo que você imaginou, porque Deus, Ele vai te usar do jeito que você é. Você não precisa mudar, meu irmão, você não precisa mudar, você só tem que ver o que você pode oferecer e oferecer. O resto deixa com Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Aleluia. Quem quiser glorificar, Deus glorifica. Quem quiser pular, pula. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar a Deus. Não tem esse negócio que você não pode gritar, não. Não tem esse negócio que você não pode dançar, você não pode adorar. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Tira o religiosismo que o mundo tentou te colocar naquela linha. Você tem que ir por aqui, senão você é condenado. Você tem que ir assim, senão o inimigo vai te pegar, vai roubar a sua vida. Não, você é livre para adorar do jeito que você é. Creia nisso, meu irmão, e deixa ser usado por Deus, porque Deus, Ele vai te cuidar aonde quer que você andar. Mas essa semana você vai ser sustentado por Ele. Mas essa semana Ele te trouxe aqui para que você seja alimentado com a palavra, para que você possa andar nesse mundo de cabeça erguida. Murcha a barriga, ergue os peitos, ergue o peito aqui, ó, e diz: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão. E essa semana vai ser uma semana mais que abençoada em Cristo Jesus. E a semana que vem, olha, você vai estar igual eu, assim, ó, com aquela vontade de ir para o culto. Você vai estar com aquela vontade de adorar a Deus. Você vai estar com aquela vontade de estar na presença dEle. Mas não se esqueça, igual eu falei aqui,
Nós podemos aceitar Jesus todos os dias das nossas vidas. Nós podemos aceitar Jesus na nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, na rua, no Uber. Lá onde você estiver, você pode aceitar Jesus em qualquer momento. Não deixa o inimigo dizer que você não pode. Não deixa o inimigo mais usar você como uma pedra de tropeço para as pessoas. Você tem algo a oferecer e tem pessoas esperando isso de você. Não é de mim, não é do pastor, não é do apóstolo, é de você. Você é uma herança que Deus colocou nessa terra para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E pode dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.